Esse vídeo vai ser a redenção do Caverna, dá até calafrio voltar aqui. Mas agora eu vou expulsar de vez esse Voldemort. Olá, pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores vikings que já existiram. Um cara que começou a sua vida aos 15 anos, ajudando o seu irmão a reconquistar a Noruega. Depois, virou um viking mercenário no Império Bizantino, combatendo os árabes e ajudando até os peregrinos cristãos que iam para Jerusalém. Se tornou um líder de sucesso, culminando na conquista da Noruega e fechando uma história de quase 300 anos de invasões vikings. Eu já fiz um vídeo dele aqui no canal, bom, era no canal antigo e eu vou falar que foi bem difícil reescrever esse roteiro, mas agora o vídeo está melhor, muito melhor, mais informação e mais edição da hora. Bora então conhecer a história desse viking foda pra caralho, o último grande viking da história, que infelizmente a série Vikings Valhalla da Netflix jogou no buraco, mas eu tô aqui pra contar essa história direito. Me falaram que eu não posso mais usar meu machado, então eu vou ficar com a minha mão aqui mesmo que nem um doitão. Tá com pau, doido! Harald Sigurdsson nasceu na Noruega em 1015 d.C., filho de Sigurd Sur. Por isso que ele chama Sigurdsson. Isso era bem comum na era viking e se chama patronímico, os filhos terem o sobrenome em homenagem ao pai. Só que Harald também é conhecido como Hardrada, e esse apelido ele ganhou lá na frente da história, a gente já vai ver isso. Só que eu já quero começar aqui quebrando 2 mitos ou mais de coisas que a série Vikings Valhalla inventou sobre ele. Eu sei, eu falei que eu não ia mais falar mal da série Vikings Valhalla, mas cara, não dá, é impossível. A primeira coisa que eu quero quebrar aqui é sobre o seu envolvimento nas conquistas de Canuto lá na Inglaterra, que aconteceram entre 1013 e 1014 d.C. Como Harald só nasceu em 1015, já sabe, né? Mentira! É bom sabermos que a história de Harald Sigurdsson é relatada pelos ingleses da época, os bizantinos, os árabes e até nas sagas vikings, inclusive Snorri Sturluson escreveu um livro só sobre o Harald Sigurdsson. Então, não faltam fontes para confirmar os fatos. Depois, ainda lá na série, disseram que Harald é descendente de Haroldo Cabelo Belo, aquele cara lá da série Vikings. Isso também é invenção. Nenhuma fonte real diz isso, então mentira de novo. Pior ainda, é que na série tá mostrando o Harald Sigurdsson brigando com o seu meio-irmão, Olavo o Santo, ou Olavo II da Noruega. Outra baboseira enorme e vocês já vão ver o porquê. Olavo era bem mais velho que Harald, 20 anos. Então quando Harald nasce, Olavo já era rei da Noruega e está continuando o trabalho de cristianização que outro rei, também Olavo, o Olavo Tryggvason estava fazendo. Você já percebeu que todo mundo tem o mesmo nome? É Olavo, é Haroldo, é bem difícil não se confundir. E o Luan também. Mas o Olavo, irmão do Harald, era um cara bravudão. Ele impôs a cristianização da Noruega na porrada. E muita gente por lá, por causa disso, não curtia ele. Isso abriu caminho para que outro grande viking, aliás, o maior viking de todos, tem vídeo dele aqui no canal, Canuto o Grande, rei da Inglaterra e da Dinamarca, invadisse a Noruega em 1028. Como os noruegueses estavam meio putos com Olavo, muitos deles apoiaram o Canuto. E ele conseguiu tirar o Olavo do poder, virar rei da Noruega e se tornar um imperador viking, o monarca do grande império do Mar do Norte. Toda essa história eu conto lá no vídeo sobre ele. Quando o Olavo toma um pau, o Harald já tem 15 anos, sendo relatado como um jovem de personalidade forte e com grandes ambições. Muito admirador do seu meio-irmão Olavo, que era um símbolo de orgulho para ele e para o seu reino. Bom, quem curtia ele lá no reino, né? Então a gente já vê que Vikings Valhalla é mega furado por causa de tudo isso que eu tô te contando até agora. Fora que o Harald com 15 anos reúne um exército de 600 homens, isso já é bastante pra época, e ajuda seu irmão a recuperar a Noruega. Ambos lutam juntos na famosa Batalha de Stiklestad, em 29 de julho de 1030 lá na Noruega. Harald mostra o seu grande valor em batalha, mas eles perdem no final, e Olavo morre, sendo canonizado pouco tempo depois pela igreja por seu grande trabalho na conversão dos noruegueses. Harald fica muito machucado na batalha, mas ele consegue fugir e sai em exílio, indo para Suécia e depois para Novgorod, terra dos famosos Rus de Kiev. Ele não era um príncipe mimadinho que não faz nada, como mostra lá na série. Vamos ver que Harald Sigurdsson constrói a sua história sozinho, do zero, para se tornar um dos mais famosos vikings que já existiu.
Os Rus de Kiev também são vikings, parte de um dos 4 braços de explorações dos escandinavos medievais. Eu fiz um vídeo completinho contando tudo sobre eles. Quando Harald chega lá, um ano após a sua derrota na Noruega, ele fica amigão do príncipe Rus, Yaroslav o Sábio, um dos maiores líderes da Rus de Kiev. Pra ficar claro, Yaroslav não é tio do Harald, eles não têm nenhuma ligação sanguínea, nada. Outra coisa ridícula que a série Vikings Valhalla inventou pra nada. Ele fica cerca de 5 anos lutando pelos Rus, e nesse tempo mostra o seu valor e a sua capacidade de ser tanto um estrategista como um combatente feroz, se tornando capitão das forças da Rus de Kiev. Com a autorização de Novgorod depois, ele leva seus homens para Constantinopla, lá em 1034, a fim de integrar a Guarda Varangiana, uma guarda multinacional de elite do exército bizantino, mas nessa época composta principalmente por vikings suecos que iam para o Império Bizantino serem mercenários, lutar por dinheiro e glória. Vai ter um vídeo especial só sobre a Guarda Varangiana em breve aqui no canal. Então não esquece, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo e mete a porrada no like aqui. Valeu! Ajuda muito. Dentro da Guarda Varangiana, Harald lutou em quase todas as fronteiras do Império, enfrentou os árabes no Mediterrâneo, na Ásia Menor, lutou na Mesopotâmia, Itália, Bulgária e se tornou até o líder de todos os varangianos, como relatam as fontes históricas. Algumas fontes ainda dizem que ele ajudou a proteger os peregrinos que saíam da Europa para visitar Jerusalém. Sim, Harald Sigurdsson foi o precursor das cruzadas e das ordens de cavalaria, como os templários. Se você quer saber como as cruzadas começaram e por que os peregrinos iam lá para Jerusalém na época do Harald, vê esse vídeo aqui. Inclusive o Harald era cristão. Seu meio-irmão Olavo já cristianizava a Noruega quando ele nasceu, mas em Constantinopla ele se aproxima mais do cristianismo ortodoxo. Com 26 anos, Harald já tinha mais de 11 anos de experiência em batalhas, enfrentando os árabes e ajudando os peregrinos cristãos que iam para Jerusalém. Além disso, acumulava uma pequena fortuna pelos seus serviços e os espólios de batalha que conseguiu reunir. Só que ele teve que sair às pressas de Constantinopla. Um novo imperador estava assumindo e a sua aliança com o antigo fez dele uma ameaça. Em 1042, ele chega novamente na Rus de Kiev, onde recebe apoio de Yaroslav, que estava secretamente guardando a sua fortuna. Com todo esse dinheiro e o apoio do príncipe Rus, ele reúne um pequeno exército e finalmente vai tomar de volta o que é seu, o reino da Noruega. Na época, o Canuto já tinha morrido, então não dava para se vingar mais dele. Agora o rei da Noruega era o Magnus, o deus, que de deus não tinha nada, um filho ilegítimo de Olavo o Santo, sendo assim o sobrinho do Harald. Isso não impediu que ele fosse para Noruega reclamar o seu trono. O cara tava com sangue nos olhos. Nada iria impedir ele. Harald foi primeiro até a Suécia, fazendo o caminho de volta para a Europa. Lá, ele juntou forças com antigos aliados da sua época de capitão do exército de Novgorod e juntos marcharam para a Noruega. Magnus também era rei da Dinamarca, então primeiro Harald o atacou lá e venceu, fazendo Magnus recuar com todo o seu exército de volta para a Noruega. Só que ele não consegue conquistar a Dinamarca, a gente já vai ver isso. Acuado, Magnus resolve fazer um acordo com seu tio. Ambos dividem a Noruega e todo o tesouro do Harald, e assim, juntos, eles governaram o reino. Cara, você deve estar pensando a mesma coisa que eu. Harald era o cara. Com 15 anos começou sua vida militar. Foi capitão das forças russas, líder da Guarda Varangiana, a elite do Império Bizantino. Tinha dinheiro, tinha experiência, tinha homens leais. Por que ele foi aceitar esse acordo de merda? Ninguém tem certeza de nada. Mas logo após esse acordo, o Magnus morre misteriosamente, deixando todo o reino e toda a grana pro Harald. Que sorte, né? Assim, em 1046, Harald Sigurdsson se torna o rei da Noruega, governando o país com rédeas curtas. Ele não era muito carismático, mas botava todo mundo na linha bem rapidinho. Isso rendeu a ele o apelido de O Duro, pela forma rígida de governar a Noruega. Em nórdico antigo, o duro era Hardrade, ou Hardrada. Então, Harald Sigurdsson também era conhecido como Harald Hardrada, ou ainda Haroldo III da Noruega. Com a Noruega conquistada, agora Harald queria mais. Ele queria se vingar do Canuto e refazer o Império do Mar do Norte, se tornando o maior viking de todos. Quando Canuto morre, o Império do Mar do Norte se desfaz, só que Harald queria reunificar esses reinos. Se ele não podia se vingar do Canuto, pelo menos queria tirar o seu título de maior viking de todos. Para isso acontecer, primeiro ele mira na Dinamarca, governada agora por Sueno II. Em 1048, ele leva suas forças para lá numa sucessão de batalhas que duraram 16 anos. A mais famosa delas foi uma batalha naval, em 9 de agosto de 1062, chamada de Batalha de Nisa, uma batalha sangrenta em que Harald foi um
um exímio arqueiro e venceu, mas não consegue conquistar a Dinamarca. Além disso, várias revoltas estão acontecendo lá na Noruega. A aristocracia não estava querendo colaborar com ele, e a unificação dos vários territórios da nobreza norueguesa exigia muito tempo, muita estratégia e capital político. É muita coisa para ele administrar ao mesmo tempo. Então, em 1064, Harald e Sueno II da Dinamarca firmam um acordo para cessar todos os ataques. Ambos concordam em uma paz ininterrupta. Agora, com o fracasso da campanha da Dinamarca, ele mira na Inglaterra, talvez uma forma de ainda se vingar de Canuto. Por ele, seus filhos e seu pai, Sueno Barba Bifurcada, terem sido na prática os únicos reis ingleses vikings. O ano era 1066, 273 anos depois do ataque a Lindisfarne, que marcou o início da Era Viking. Harald começa a reunir seu exército e em setembro parte para a Inglaterra. Ele ainda conseguiu a ajuda dos escoceses, rendendo a ele 14 mil homens em suas forças e quase 300 navios. Começa assim a última invasão viking. Claro que tinha que ser da mesma forma que a primeira, na Inglaterra. Ele chega pela parte leste da ilha e consegue avançar rapidamente até a capital do reino da Nortúmbria, a cidade de York. Mas antes mesmo de fixar acampamento na cidade, é surpreendido pelo exército inglês e o confronto final acontece, a Batalha de Stamford Bridge. As fontes históricas dizem que Harald e seu exército deixam 1/3 das suas forças lá na costa, protegendo seus barcos, e foram apenas com armaduras leves para dominar a capital da Nortúmbria, já que eles esperavam encontrar apenas camponeses no caminho, numa investida rápida para firmar base ao norte da Inglaterra e assim preparar o ataque final a Londres. Só que essa estratégia deu errado, porque o rei inglês, que também chamava Haroldo, recebeu a notícia da invasão e conseguiu chegar a tempo de interceptar o exército viking em 25 de setembro. O exército inglês estava bem armado, com fortes armaduras e superavam os noruegueses em números, enquanto os vikings estavam despreparados e foram pegos de surpresa. Inclusive, Harald estava sem a sua cota de malhas, vestindo apenas a sua túnica azul durante a batalha. A história diz que um viking gigantesco, um verdadeiro berserker, segurou os ingleses na ponte de Stamford por tempo suficiente para que o exército norueguês se reagrupasse e formasse uma parede de escudos, mas os ingleses conseguem cruzar a ponte e engajar no exército inimigo. Os vikings lutaram bravamente, inclusive Harald estava em um estado de fúria, lutando com as suas duas mãos segurando a sua espada como um berserker, mas no fim, depois de lutar bravamente ao lado dos seus homens, Harald Hardrada é atingido por uma flecha em seu pescoço e cai morto em batalha. Após a sua morte e sem chances de vencer, o exército viking é derrotado pelos ingleses, com suas forças massacradas e seu corpo ao chão. A história de Harald Hardrada chega ao fim. Nunca mais a Inglaterra foi invadida pelos vikings, e com a crescente cristianização escandinava e a sua integração ao restante da Europa, os vikings também têm o seu fim, encerrando assim a história desse ícone da era medieval e do entretenimento, os vikings. Só que, claro, Harald consegue alguma vingança, mesmo morto. Isso porque, como o Haroldo da Inglaterra teve que se deslocar rápido para o norte da ilha britânica a fim de frear o avanço do Harald Hardrada, outro cara famoso se aproveitou da oportunidade. 2 dias após o fim trágico dos vikings em Stamford Bridge, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, sim, a Normandia de rolo, o viking, parte para invadir a Inglaterra. Como o exército inglês estava no norte, Guilherme consegue facilmente entrar no reino da Inglaterra e se tornar o rei inglês, depois da sua vitória na famosa Batalha de Hastings. Harald não teve a sua vingança, mas facilitou para que outro viking conseguisse dominar a Inglaterra. Bom, pelo menos um descendente dos vikings. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Será que os vikings acabaram mesmo? Ou eles se tornaram cristãos e foram buscar outras terras para explorar e invadir, junto com os francos? Será que essa é a história das cruzadas? Esse mês é a invasão viking aqui no Caverna Medieval. Eu estou contando toda a história dos vikings e dos personagens da série Vikings Valhalla. Então se liga nessa playlist que eu fiz aqui completinha, contando tudo que você precisa saber para entender a série Vikings Valhalla e os vikings. Já clica porque ela tá incrível. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Se eu não posso pegar o machado, eu pego o escudo. Se eu não posso pegar o machado, eu pego o escudo.